perigoso um homem só pode ser? Ele tira o homem da escravidão. Por isso que Pedro era perigoso. Era um servo de Deus que estava arrancando em massa almas do inferno para o Senhor Jesus através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Pedro era vigiado por uma escolta de mais ou menos 16 homens para não fugir algemado. Mas diz também que Pedro dormiu. Você tem descansado em meio às aflições? Em meio à perseguição que talvez você esteja vivenciando em alguma área, ou uma dor que você esteja passando, você tem tido o privilégio de dormir? Ele sabia que se Tiago foi morto, talvez ele também seria morto. Mas ele falou: eu vou dormir, algemado, encarcerado, eu vou dormir. E a oração estava presente na casa da irmã Maria. A oração, a igreja reunida, orando incessantemente. Há causas que precisamos ser mais cuidadosos, precisamos ser mais intensos na oração, precisamos ser mais persistentes na oração. E a igreja enxergava, aleluia Jesus, o tamanho do problema que eles estavam enfrentando, por amor a Jesus. Porque não é por mérito nosso você orar. Aí você pode pensar assim: eu passei 2 horas de joelho, e você se orgulhar dentro de si achando que foi algo grandioso. Não é, irmãos. A oração, ela nos humilha. Grande é o Senhor que nos responde. Aleluia. E a igreja estava orando intensamente por Pedro. Mas eu fico pensando, será que a igreja estava esperando que Deus agiria repentinamente? Em meio à perseguição, eu penso que nós, seres humanos, no século que nós vivemos hoje, e diante de tudo o que tem acontecido, se nós não orarmos, irmãos, nós não vamos resistir. A oração é o meio que Deus nos deu para estarmos mais unidos com Ele. Nós precisamos urgentemente voltar à oração, voltar a clamar, voltar a nos humilhar perante ao Senhor, para que possamos conhecê-lo de perto. Porque talvez você só ouviu falar. Jó, quando estava, não estou fugindo do texto, mas falando no momento de maior dor na vida daquele homem, o Senhor mudou a sorte de Jó. Ele não era o mesmo homem. Ele disse que antes ele só ouviu falar, mas agora ele via o Senhor de perto. Talvez o que você esteja passando está tão embaraçoso que você não consegue enxergar qual é o final, o que tem reservado para você. Mas o Senhor Jesus disse em sua palavra: clamas a mim e te responderei, e direi coisas insondáveis que nunca chegou ao coração do homem. Essas coisas insondáveis que está no coração de Deus, Ele vai revelar o nosso coração quando decidirmos clamar a Ele. Mas voltando ao que o texto diz, e Pedro de repente teve a visitação inesperada de um anjo na cadeia. Talvez Pedro não esperava que aquele dia o Senhor faria algo por ele. Talvez ele pensasse: é o momento que eu vou me encontrar com meu Salvador. Porque ele não tinha dúvida, eu tenho certeza disso. No nosso coração, irmãos, a gente pode passar o que passarmos, mas nós temos certeza que Ele é nosso e que nós somos dele. Mas Pedro recebe neste momento uma surpresa. Você está esperando uma surpresa de Deus? Você vai receber. Um anjo entra naquela prisão, e a Bíblia diz que uma luz, essa luz acordou Pedro. O anjo falando: levanta. Pedro não sabia o que estava acontecendo, porque quem estava dormindo poderia pensar: estou tendo um sonho maravilhoso, um anjo chegou aqui e eu quero acompanhar esse anjo. Mas ele se levantou
E diz que as portas se abriam. Você não vai precisar empurrar a porta vai se abrir para você. O anjo do Senhor vai à sua frente, aleluia, preparando e limpando e quebrando as algemas que estão te prendendo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse sol, diz a palavra do Senhor. Há tempo de você chorar, há tempo de você sofrer, mas há tempo de se alegrar, há tempo de você cantar, há tempo de você, aleluia, louvar ao Senhor. Quem sabe o seu coração, você não consegue nem mais cantar. Quem consegue entender na ótica humana como é que uma cadeia vai se abrir, como é que um homem algemado vai conseguir sair sem que ninguém percebesse? Não dá para explicar. O nosso Deus a gente não consegue explicar. Como é que ele pega uma mulher ou um homem depressivo, drogado, quem sabe, e faz um homem um vaso de valor? Irmãos, nós precisamos crer mais no poder da oração. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele disse assim: vocês quando orar, vai dizer assim, ó, Pai nosso que estás nos céus. Por que ele falou assim, Deus nosso que estás no céu? Ele te ensinou você chamar ele de Pai. Você não é qualquer um. Você tem um dono, você tem um Pai que está te olhando 24 horas por dia. Precisamos nos unir e termos o mesmo propósito. Quantas vezes nós somos individuais? Nós queremos a bênção para nós, mas não preocupamos com a aflição do outro. Mas esta igreja primitiva, a igreja que em oração foi provada em todo o tempo na oração. Deus nos prova na oração. Até quando nós vamos insistir? Às vezes você está pensando assim, está demorando demais, Deus. Tudo já está preparado, já está tudo feito. É o momento e a hora de Deus agir. E você precisa persistir. Como a igreja estava em oração, persistindo em oração. Mas o povo orando ao Senhor, eles não estavam esperando o de repente, o repentinamente de Deus. Pedro reconheceu que foi Deus quem o livrou daquela situação. E ele foi até a casa da irmã Maria. A irmã Maria, ela abriu as portas da sua casa para que a igreja clamasse. Existem determinadas situações que nós precisamos nos unir. Há coisas pesadas demais. E é por isso, irmãos, que nós somos um corpo unido e ajustado. E nós não podemos deixar de pensar quem somos nós como igreja do Senhor.